Waka waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, eu sou o bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, @bitcoinheiros, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Regaça o like, dá aquela curtida esperta, porque hoje o vídeo é bom. Vou falar para você aí sobre aquela sensação que a gente tem, né, de que a gente está atrasado para o Bitcoin. Alguém que entrou agora em 2021, está conhecendo agora sobre o Bitcoin, ou depois deste vídeo, né, já 2021, mais de 10 anos, 11, 12 anos quase de rede Bitcoin. Será que a gente está atrasado mesmo? Fica comigo. Oh yeah! Mais um texto aí do blog Explica Bitcoin, facilitando aí o meu trabalho, não preciso mais fazer traduções ninja aí de artigos. Um pessoal aí muito bom, muito legal, tá traduzindo artigos aí que sensacionais, que aliás já estavam na minha lista aí de artigos, uma lista sem fim, né? Eu venho encontrando artigos interessantes, eu vou falar, algum dia eu vou falar sobre esse artigo. E, enfim, fica difícil, né? Quando tá em inglês, é bem mais complicado, é bem mais difícil aí também de escutar, né? Quando não tá pronta a tradução, né? Enfim, tá aqui então, Explica Bitcoin, um texto traduzido pelo Pudim, tá aqui Pudim, @PudimBTC, né? É um dos tradutores aí do Explica Bitcoin. Explica e traduziu esse texto aí do Krises BTC. Alright, só dando aí os créditos, né? O texto original é Am I too late for Bitcoin? Já estou atrasado para o Bitcoin? Oh yeah. É isso aí, o artigo trata de um viés que todo mundo possui quando está decidindo aí se vai começar a comprar satoshis ou não. Alright, pensando em ajudar esses iniciantes que ainda não tem claro aí todo o processo de adoção e todas as perspectivas futuras do Bitcoin, é que o site aí, né, o blog Explica Bitcoin, escolheu este texto para a tradução. Muito bom, e por isso que eu escolhi também esse texto aqui para, né, dar uma lida aí nele. Eu vou ler ele aí na íntegra, né, vou tentar não meter bedelho aí, não, né, comentar no meio, e só no final, então, fazer o meu comentário aí depois de ler o texto. Alright? É isso aí. Eu estou atrasado pro Bitcoin, texto de autoria do Krises, traduzido aí pelo Explica Bitcoin Pudim. 13 anos após a existência do Bitcoin, é fácil acreditar que a maior parte do seu crescimento está no passado. Parte disso é resultado do preconceito que todos compartilhamos, que nos faz imaginar o estado atual das coisas como seu estágio terminal de desenvolvimento. No entanto, quando aplicamos o pensamento crítico para avaliar onde o Bitcoin está em sua trajetória de crescimento, descobrimos que o oposto é verdadeiro. Ainda é muito, mas muito cedo. Existem duas maneiras de pensar sobre o quão cedo é para o Bitcoin como um ativo de reserva de valor. O valuation, né, a valuação, né, quanto vale, como uma porcentagem aí do seu potencial total, quanto ele vale hoje, qual é o seu potencial total, e a adoção com uma porcentagem do seu potencial total, né, que é o foco deste artigo. Vamos lá, vamos começar aí por valuation, né, o quanto vale o Bitcoin. A primeira e mais comum maneira de avaliar o quão cedo é para o Bitcoin é o seu olhar total, é olhar o seu valor total. Atualmente, aproximadamente aí 500 bilhões de dólares, né, o market cap, e comparar com o seu potencial total, né? Qual é o potencial total, né? O quanto o Bitcoin pode acumular. O desafio com isso é, obviamente, que todo o potencial do Bitcoin é uma questão de especulação. Aqueles que entendem profundamente o Bitcoin tendem a ver o seu potencial como pelo menos aí o do ouro, aproximadamente 13 trilhões de dólares. Mas, teoricamente, mais como uns 200 trilhões de dólares, cerca de metade do valor total do mundo. Para uma visão geral aí desse potencial de 200 trilhões de dólares, vamos dar uma olhada no mercado endereçável total do Bitcoin. Para simplificar, vamos apenas olhar para a função da reserva de valor
e ignorar aí o seu potencial de consumir participação de mercado de aproximadamente 100 trilhões em valor total nas várias moedas do mundo, fazendo um inventário das várias reservas de ativos de valor, estimando aí aproximadamente qual percentual o Bitcoin poderia capturar deles, obtemos um resultado como este. Alright? Tá aqui, ó. Reserva de valor, então. O que a gente usa hoje em dia como reserva de valor? Aqui uma tabelinha. Ouro, carros, arte, né? Imóveis, mercado de valor, né? A bolsa de valores, bonds, né? Que negativos, né? Que agora não estão nem rendendo, então está perdendo dinheiro deixando nesses bondes, porque você confia, né? Que o bonde de um país de primeiro mundo é melhor que o bonde do seu país, ele vai vai manter melhor o valor, né? Vai segurar o valor, vai garantir para você que você vai ter esse valor no futuro. Então tem gente que investe nisso, que coloca aí, usa isso como um tipo de reserva de valor, e bondes que tem retornos baixos, alright? A captura do Bitcoin, né, para isso, você vê, tem várias porcentagens. Por exemplo, do ouro, 13 trilhões de dólares, diz que a captura do Bitcoin é aproximadamente 40%, né? Seria só reserva de valor. Digamos que o ouro tem ainda um valor aí agregado, porque ele tem uso industrial, enfim, mas só a parte de reserva de valor, digamos que o Bitcoin vai capturar, pelo menos, eu acredito que muito proximamente, né, já próximas gerações, já não vem o ouro mais como, né, os old-timers, como os boomers, né, vem o ouro, enfim. Potencial então aí de 5,2 trilhões e vai acumulando. Um dos grandes aí, ó, 20% da captura de imóveis, por exemplo, né, que as pessoas parem de usar imóveis como reserva de valor, o que não é realmente, né? Se você parar para pensar, o imóvel, ou seja, ele é muito boa reserva de valor quando você consegue alugar ele, né? Se ele está alugado, o imóvel é uma boa reserva de valor, mas se o imóvel está parado, né? Geralmente você tem perdas, aí você está perdendo valor, né, com o tempo, apesar de que ele valorize, né, em relação à moeda, né, em relação ao Bitcoin, a tendência é de perda de valor, né, e gasto, né, não é um investimento, é mais um gasto do que um investimento, às vezes, né, dependendo da situação aí do mercado, né. Imagina o pessoal que investiu forte em imóvel comercial, por exemplo, que geralmente é um bom investimento, né? Mas agora com o corona, né, tá sendo um investimento complicado, né? Difícil, o pessoal tá perdendo aí muito dinheiro. Quem achava que ia ter um retorno de investimento grande, provavelmente tá, né, tendo dificuldade aí, né, em manter esse imóvel, não está servindo então como reserva de valor. Enfim, vamos dizer que 20% do mercado se avive disso, né? Mude essa questão e comece a usar o Bitcoin como reserva de valor ao invés de imóveis. A gente diz aqui 45 trilhões de dólares seria, se apenas 20%, né, do pessoal que hoje acredita que imóvel é reserva de valor, mudar aí para o Bitcoin, a gente teria 45,6 trilhões aí, né, de potencial de valor entrando no Bitcoin, né, ao invés de estar entrando em imóveis, o que seria uma benção para todos, né, até mesmo para quem quer comprar um imóvel não para investimento, né, mas sim para viver, né, quem quer ter essa segurança aí, digamos, né, um imóvel para viver. O Bitcoin pode ajudar, né, a tirar o especulador do mercado de imobiliário e que, né, ao invés de que fique no mercado imobiliário, vá para o Bitcoin, que é bem mais, né, interessante aí, muito provavelmente, especialmente aí no longo prazo. E, enfim, né, é muito mais seguro, né, muito mais barato de você manter um Bitcoin do que você manter um imóvel. Alright? É isso aí. Vamos lá. Embora o caminho para... E aí ele fala, né, juntando toda essa captura, que não é nem 100%, né, de todas essas reservas de valor, até eu vejo um número razoável, né, ele fala, obviamente, né, os que rendem negativo, né, os bondes negativos, 90% é uma captura boa, deveria dizer 100%, né, quem fica com bonde negativo, né, que está rendendo menos, você está perdendo dinheiro todo mês, não faz sentido, né? Mas ó, são 16 trilhões de dólares que estão, 18 trilhões de dólares hoje em dia que estão parados aí em bondes com renda negativa. Olha só que absurdo, né? Enfim.
Embora o caminho para os 200 trilhões não seja um exagero alucinado, no primeiro momento, pelo valor, parece bom demais para ser verdade, né? Uma vez que é sem precedentes para uma commodity de reserva de valor, acumular um valor maior do que o ouro é simplesmente um território desconhecido. Mas mesmo se simplesmente mantivermos o valor alvo mais baixo aí, igualando aos 13 trilhões de dólares do ouro, o Bitcoin ainda terá um grande crescimento de preço aí pela frente. A maior parte do crescimento do Bitcoin ainda não ocorreu. Qualquer pessoa que esteja pensando em armazenar parte do seu dinheiro arduamente ganho em Bitcoin se pergunta: estou adiantado ou atrasado? Invariavelmente, todos se sentem atrasados ao chegar. Existem inúmeros exemplos de pessoas lamentando o atraso em 2011, 2013, 2016, quando o preço do Bitcoin era de 5, 100 e 600 dólares, respectivamente. Como acontece com qualquer comunidade em crescimento, onde há escassos bens imóveis, os recém-chegados têm inveja das reivindicações que as pessoas já obtiveram, dos lucros que as pessoas já obtiveram, sem perceber que as pessoas que ainda estão por vir terão inveja deles, no futuro. Esse fenômeno é verdadeiro quando todas as fronteiras se desenvolvem. Por exemplo, os retardatários da corrida do ouro na Califórnia ficaram desapontados ao descobrir que os ricos campos de ouro já estavam reservados e, em vez disso, poderiam ter se estabelecido por algumas centenas de hectares de terras de rancho que agora valem uma fortuna, O pessoal chegou lá, ao invés de, ou seja, não via o futuro, não tinha perspectiva de futuro. Na cerne desse sentimento está o medo de que não haja mais vantagens, não haja mais dinheiro a ser feito aí, Chegamos a esse ponto com o Bitcoin? Não, parece ser o oposto, na verdade. Com base na faixa de valorização potencial total que estabelecemos acima, de 200 trilhões, ou mesmo no resultado inferior de 13 trilhões, a grande maioria da riqueza que será ganha pelos detentores de Bitcoin ainda precisa ser feita, aproximadamente 96%. Para corresponder à valorização do ouro, o Bitcoin ainda precisa crescer 26 vezes, ainda para o ouro 26 vezes. Bitcoin, para chegar no ouro, ele ainda precisa subir aí o preço 26 vezes aí para acomodar só o market cap, só o mercado do ouro no Bitcoin. E se o resultado final, for o caso dos 200 trilhões de dólares das reservas de valor, um total de 99,7% da geração de riqueza total do Bitcoin permanece à frente. Isso significaria que o Bitcoin ainda tem 400 vezes para crescer, superando aí o marco do ouro. Alright? Olha lá. O potencial aí, estimado de 200 trilhões de dólares aí de market cap ainda é 400 vezes o preço atual, aproximadamente, do Bitcoin. Ao colocar a avaliação atual do Bitcoin em perspectiva, fica claro que ainda é muito cedo para o Bitcoin. Embora essa análise sugira que pode haver algo de 26 vezes a 400 vezes de valorização restante para o Bitcoin, é importante verificar essa conclusão por meio de uma linha de raciocínio diferente, onde todo o potencial é conhecido. Vamos lá. O número de usuários do Bitcoin. As estimativas do número de detentores de Bitcoin em todo o mundo variam amplamente. Isso levou a uma quantidade razoável de ambiguidade e incerteza sobre quais são os números reais, e um certo grau de resignação por esse número ser simplesmente muito difícil de avaliar com precisão. Embora seja difícil estabelecer um número definitivo, a principal razão para a variação nas estimativas é a falta de definições padronizadas do que significa a adoção do Bitcoin. A gente tem aqui uma curva em S de adoção de tecnologia, e o Bitcoin ele se encontra ainda aí, no início aí da curva, no início lá embaixo, quando a gente ainda tem menos de 10% da população do mundo adotando, usando o Bitcoin aí, direta ou indiretamente, não só diretamente, pode ser através de um serviço aí, de uma fintech
que utiliza o Bitcoin, né, como meio de troca, né, entre países, coisa do estilo. A verdade é que existem diferentes níveis de adoção do Bitcoin. Ao segmentar a adoção do Bitcoin, torna-se mais fácil ver não apenas porque existe uma ampla gama de estimativas, mas o que é mais importante, quão precoce é a adoção do Bitcoin como reserva preferencial de valor. Para esses fins, vamos segmentar a adoção de Bitcoin em 4 níveis diferentes. 1. Curiosos, né? Dedos dos pés, estão colocando os dedinhos dos pés na água. 2. Alocadores de 1%, né? Pessoal com a água na altura do tornozelo. 3. Crentes significativos, né? Na altura da cintura. E 4. Maximalistas, né? Que mergulharam de snorkel lá, já estão debaixo da água. Antes de começar, precisamos de um denominador. Poderíamos usar a população global, mas isso aí vai distorcer os resultados. O que realmente estamos avaliando é a porcentagem do mundo com alguma riqueza para armazenar em Bitcoin que realmente fez ou fará isso. De acordo com o Statista, é uma revista, eu acho, né? 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm pelo menos 10 mil em patrimônio líquido, que parece um limite razoável para ter um patrimônio significativo para armazenar. Na verdade, as comunidades empobrecidas também usarão o Bitcoin como reserva de valor, né? E sem dúvida obterão maior utilidade dele como resultado do acesso marginal à infraestrutura bancária tradicional como clientes de banco aí de baixo valor. No entanto, para os nossos propósitos, estamos simplesmente observando quantas pessoas adotaram o Bitcoin entre o grupo com riqueza significativa para armazenar. Portanto, aí 2,2 bilhões de pessoas servirá como o nosso tamanho de mercado potencial total. Alright? Vamos lá. 1. Curiosos. Este segmento de adotantes aí inclui todos os que têm qualquer quantidade de Bitcoin. Seu amigo com $20 de Bitcoin em uma carteira em algum lugar aí, ou sua tia que não consegue se lembrar da senha da Coinbase lá de 2017. Em minha opinião, grande parte da confusão sobre quantas pessoas ter adotado o Bitcoin vem da combinação da adoção de curiosos com a adoção plena do Bitcoin. A realidade é que eles estão aí, em sua maioria, apenas experimentando, seja para ter uma noção do que todos estão falando, ou para jogar alguns dólares no Bitcoin, como faria aí com bilhetes de loteria. Por esse motivo, os curiosos são o arenque vermelho da adoção do Bitcoin, né, o red herring. Seu comportamento, na verdade, não constitui adoção e, portanto, não deve ser considerado como adotantes significativos de Bitcoin. Na verdade, quando os novatos percebem que o Bitcoin é a melhor reserva de ativos de valor aí da história, eles não ficarão com seus $20 de Bitcoin. Ao invés disso, eles farão a transição de suas economias em valores mais significativos. Em termos de dimensionamento desse contingente, Willy Woo reuniu uma estimativa razoavelmente exaustiva e inclusiva de aproximadamente 187 milhões de usuários de Bitcoin no total, o que significa que eles são curiosos aí, no mínimo. Usando isso e o nosso potencial total de 2,2 bilhões de pessoas como denominador, 8,5% dos potenciais usuários do Bitcoin alcançaram o nível de adoção do Bitcoin de curioso. Esse é um número bastante alto e totalmente enganoso, né, quanto à verdadeira extensão da adoção significativa, como os segmentos subsequentes irão mostrar. Alright? Aí está aqui, né, a penetração atual, 8,5%, está no início aqui da curva de adoção, né? E a gente tem a assunção aí de total, né? Isso aqui tendo uma assumption, né? Que essa curva de adoção ela chega no 100% quando a gente chega em 2,2 bilhões de pessoas, né? O que na verdade ela pode ser maior ainda, né? Do que isso e a porcentagem menor, né? Se a gente considerar todas as pessoas do mundo. Mas como a gente falou, a gente está considerando aqui só, né, 2,2 bilhões de pessoas, que são pessoas com algum poder aquisitivo aí significativo. Alright? Vamos lá, alocadores de 1%. Para as subcategorias restantes, os dados precisos estão menos disponíveis. Dessa forma, tudo o que podemos fazer é chegar a estimativas razoáveis por meio de triangulação. Em minha opinião,
os alocadores de 1% podem ser caracterizados como adotantes do Bitcoin que desejam ter uma alocação pequena, mas não trivial aí, de Bitcoin. Para os nossos propósitos, acho que um limite decente para esse grupo é que qualquer pessoa que tenha pelo menos 0,1 Bitcoin pode ser considerada como tendo uma posição de Bitcoin pequena, mas não trivial. Olhando para a blockchain do Bitcoin, existem cerca de 3 milhões de endereços que têm pelo menos 0,1 BTC. Além desses números na rede, temos que contabilizar o número considerável de pessoas que possuem esse valor em uma bolsa ou GBTC. Combinados, acho que é razoável estimar que 10 milhões de pessoas alcançaram o nível de adoção de 1%, de alocação ou superior. Com base nesses números, apenas 1 de 17 aí dos curiosos alcançaram o nível de adoção de alocador de 1%, o que significa que este nível de adoção de Bitcoin alcançou apenas 0,5% de penetração até o momento. Essa queda acentuada é o motivo pelo qual uma pista falsa, rotular o grande número de curiosos como adotantes aí do Bitcoin. Só um pessoal que tem uma graninha, não é de fato alguém que adotou o Bitcoin. Alguém que adotou o Bitcoin, digamos aqui, a partir de que você alocou aí uma porcentagem dos seus fundos, no caso aqui 1%, de alocação, que era a dica aí, de grandes investidores até então, que agora inclusive aumentou para 5% aí, alguns investidores grandes aí falam que estão dando essa dica, mas há muito tempo já se diz, não, aloca pelo menos 1% por qualquer coisa, em Bitcoin. Isso é o mínimo, E por enquanto a penetração, desse tipo de mentalidade de 1% é, muito baixa, de 0,5%, bem no início da curva de adoção, Então, se você hoje, 2021, já tem aí 1% ou mais alocado, você está muito, à frente aí da curva de adoção do Bitcoin, Acho que já começa a ficar mais claro aqui, pra gente qual é o ponto desse texto. Mas vamos lá, vamos seguir aí para ver, ainda mais. Se você é um crente significativo, número 3, essa categoria inclui qualquer pessoa que atingiu um nível de compreensão do Bitcoin em que uma alocação de 1% ou mesmo 5% não parece mais ser suficiente. Em termos gerais, este grupo está na faixa de alocação de 5% a 50%. Eu iria mais longe e diria que a maioria das pessoas que se consideram crentes aí no Bitcoin, incluindo a maior parte do Twitter aí, estão em algum lugar aí nesse grupo. Avaliar o tamanho desse grupo fica muito mais confuso, mas podemos confiar nos dados on-chain aí para chegar a uma estimativa razoável. Para começar, vamos afirmar que a maioria das pessoas que alcançaram esse nível de crença e compreensão do Bitcoin tem pelo menos aí um Bitcoin. Além disso, esse nível de adotante provavelmente garantiu seu Bitcoin em uma carteira on-chain que eles controlam, tem a posse da chave. Olhando para os dados em cadeia, 820 mil endereços têm pelo menos um Bitcoin. Como uma suposição aproximada, digamos que 500 mil deles sejam de propriedade de pessoas que atingiram o nível de adoção de crente significativa, no mínimo. Se então, generosamente, arredondarmos aí para contabilizar as pessoas que não alcançaram o status de whole coiners, que tem um ou mais bitcoins, porque uma alocação grande pessoal igual não ultrapassa um bitcoin, ou que estão mantendo seus fundos em uma bolsa, ou em algum lugar aí, um terceiro de confiança, chegaremos a uma estimativa aproximada de 2 milhões de crentes significativos, 2 milhões de pessoas que têm uma alocação aí significativa. Alright? Mais de 5%, mas não 100% ainda. Alright? Esse pessoal aí, a penetração atual é 0,09%, do potencial, enfim, mais pessoas, imagina, como a adoção como tá baixa para esse tipo aí de usuário, que acho que a maioria dos bitcoinheiros aí provavelmente, deve ser esse tipo de usuário, um pessoal que, pelo menos, tem uma porcentagem grande aí da sua reserva de valor, alocada aí em Bitcoin, alright?
4. Maximalistas. Para os nossos propósitos aqui, né? Digamos que este grupo inclua qualquer pessoa que tenha cavado fundo o suficiente na toca do coelho para concluir que 50% do patrimônio líquido, né, deve ser armazenado, mais de 50% deve ser armazenado em Bitcoin. Avaliar o tamanho deste grupo é quase impossível, então vamos ser criativos. 1. Vendas do livro The Bitcoin Standard. Para estimar conservadoramente aí que apenas vamos estimar aí, né, que 20% dos maximalistas compraram o Bitcoin Standard, né? E 50% das pessoas que leram se tornaram maximalistas. Com base na classificação, né, do livro na Amazon, 6.681, né, calculadoras online estimam que cerca de 15 mil cópias foram vendidas. Vamos arredondar generosamente esse número de 15 mil para 50 mil, né, para contabilizar as vendas internacionais e compras fora da Amazon. Alright? Isso gera uma estimativa aí de 125 mil maximalistas. Para errar por excesso aí de cautela, né? Vamos dobrar isso e dizer aí 250 mil maximalistas. Alright? 2, essa é a primeira, né? Primeira avaliação, vendas de livro, 250 mil maximalistas. Segunda aqui, triangulação qualitativa. Puramente subjetiva, mas parece-me que existem talvez aí 10 mil maximalistas ativamente engajados no Twitter, o principal lar de comunicação maximalista. Para ser muito conservador, digamos que isso represente cerca de 5% dos maximalistas, que são 200 mil, né, no total. Além disso, como uma avaliação de cima para baixo, parece razoável que 10% das pessoas que alcançaram entre 5% e 50% de alocação de bitcoins deram um salto para o maximalismo. Ao todo, vamos dizer que 250 mil maximalistas parece uma suposição conservadora, se não generosa. Isso nos coloca em uma penetração aí de 0,01% aí, né, de gente que realmente adotou aí o Bitcoin, né, como a sua moeda, né? Pode ser até uma alocação de 100% Bitcoin. Penetração você vê bem baixa, né? Adoção aí ainda bem baixa para esse tipo, né, de usuário que, né, teoricamente, quando a gente chegar todo mundo, né, chegar a ser esse usuário, é que a gente alcançou aí o potencial, né, total do Bitcoin. Alright? Então é bem baixa a quantidade de maximalistas aí, de adoção, né, maximalista. Conclusão. Independentemente aí da maneira que você olhar para esses números, dá para ver que ainda é muito cedo para o Bitcoin. Ao olhar a avaliação do Bitcoin como uma porcentagem, né, do seu potencial total, nós vemos que o valor atual do Bitcoin está em algum lugar entre 0,2% e 3%, né, agora do seu estado final, ainda está no início, o que significa que permanece de 30 a 500 vezes aí, né, abaixo do seu preço potencial. Ao observar o progresso da adoção do Bitcoin, vemos que a penetração atual da adoção do Bitcoin está entre 0,01% e 8,5%, dependendo aí, né, do limite da adoção que você olha, como a gente explorou aqui nesse artigo. Se você acredita como eu que o Bitcoin está a caminho de se tornar a reserva de valor dominante e o dinheiro preferido do mundo, eventualmente a norma será ter mais de 50% do seu patrimônio líquido em Bitcoin. Uma vez que a nossa análise aqui sugere que apenas 0,01% do mundo já atinge esse limite, é lógico inferir que 99,99% do mundo ainda está por vir. No geral, enquanto todos que aparecem, que conhecem o Bitcoin, inevitavelmente eles sentem as pontadas de arrependimento por não investir mais cedo e se perguntam se perderam totalmente o barco, está claro que a maior parte do crescimento do Bitcoin ainda está à frente. Para colocar isso em algum contexto, visto que haverá apenas 21 milhões de Bitcoins, uma pessoa média na Terra aí, de 8 bilhões de pessoas terá apenas 250 mil satoshis. Pois é. Ainda é tão cedo que o valor líquido total dessa pessoa média em Bitcoin pode ser comprado por apenas $60 aproximadamente hoje em dia, pode ser que tenha variado já.
você ainda está muito adiantado. Parabéns e divirta-se empilhando, né, esses sets, stacking sets, né, juntando sets, acumulando sets, enquanto eles ainda estão baratos. É, isso aí. Pois é, pessoal, ainda é muito cedo para o Bitcoin. O pessoal acha que, tá tarde, eu entrei tarde no barco e tal. Se você pensa assim, melhor nem entrar em Bitcoin, né? O Bitcoin não é... Ou seja, se você está pensando assim, você está pensando que alguma hora você vai ter que vender, né? Você está pensando, eu vou comprar essa parada porque ela vai valorizar e aí eu vou vender. Se você está nessa, né? Se a sua cabeça é essa agora, eu acho que melhor nem compra, viu? Melhor ficar fora mesmo, espera você amadurecer aí. Para você entender. O Bitcoin você segura ele, você guarda ele e a ideia é que você eventualmente use ele, né? Essa é toda a função. Seja você usar ele porque você vai precisar em uma emergência, né? Aí sim, beleza. Se você vai precisar em uma emergência, usar para pagar contas, tal, porque, né, você não tem outra forma de pagamento, você guardou isso, né, como uma reserva de valor para em caso de emergência, aí beleza, tá perfeito, você está usando, mas está usando porque você realmente necessita. Digamos que é a última, né? É a sua última arma monetária aí, caso você, né? Toda a munição, a outra munição monetária que você tem, seja em reais, dólares, enfim, tenha acabado, né? Geralmente essa é a ideia, né, do Bitcoin, ele tá lá para você usar ele em caso de emergência mesmo, né? Esse é o pessoal que aloca 1%, 5%. Claro, se você alocou mais, né, você vai precisar gastar. Você vai precisar, provavelmente você vai precisar gastar. Se você não tem ingressos, né, se você não tem entradas, você vai precisar gastar. Porque tem gente que tem ingressos, né, igual tem sua reserva em Bitcoin, tem ingressos, gasta, né, o do mês, né, ou seja, com os ingressos do mês, gasta como corrente, né? Conta corrente, o que vai sobrando vai acumulando e vai guardando em Bitcoin, vai fazendo compra de Bitcoin todo mês aí, né? Para o longo prazo é tipo gordura, né? O Bitcoin é quase como uma gordura. Para você aí que está pensando, né, como indivíduo em usar o Bitcoin como uma ferramenta monetária aí, né, para se proteger de inflação, tal, como a gente usava o dólar, né? A gente tem usado o dólar na América Latina, né, há muito tempo já. O Bitcoin é uma alternativa aí para o dólar, né? Enfim. E então você pode guardar essa gordura para usar ela, né? Quando em épocas de vacas magras. Essa é a ideia, né? De ter esse Bitcoin, eventualmente, né? Usar ele quando ele tiver uma maior adoção, né? Você vai poder usar ele normalmente sem precisar conversão, né? Então é legal né, você comprar o Bitcoin e segurar a ponto de você não precisar mais fazer conversão. Pensa, por exemplo, o que está acontecendo em El Salvador agora, né? Não sei como vai estar daqui a alguns anos isso, né? Esse vídeo vai ficar aqui para a posteridade, mas agora nesse momento, daqui a, sei lá, acho que 60 dias agora, deve entrar em vigor aí uma nova lei lá em El Salvador. A gente vai ver o que vai acontecer, mas quem, né, juntou Bitcoin lá, não vendeu lá, só fez hodl, agora está sendo recompensado, né? Porque ele vai poder usar esses Bitcoins na sua economia local sem, né, ter o imposto aí sobre ganho de capital ou ter outros tipos de sem ser roubado, né? Basicamente, sem precisar, né, ser roubado e podendo usar até mais anonimamente, né? Claro, para coisas pequenas, enfim. No fim sempre tem o gargalo, né? Quando você vai comprar um imóvel, terra e coisas do estilo, aí você vai ter que declarar, né? Você de alguma forma tem que demonstrar talvez a origem daquele dinheiro e vai ter que registrar, né? Fulano de tal pagou tantos Bitcoin por esse terreno e aí alguém vai ter que ficar sabendo. Mas para o uso geral aí do dia a dia, para coisas, né, pequenas, né, o usuário Bitcoin agora em El Salvador ele tem privacidade total, é como cash mesmo, ele usa, ninguém nem pergunta a origem e tal, ninguém está vendo isso, o pessoal está recebendo e pronto, né, não recebendo por produtos e serviços e sem nenhum problema, né, sem ter
como é que chama? Nenhuma fricção adicional aí por necessidade de conversão por moeda estatal, né? Então a gente ainda está muito cedo na adoção. A adoção do Bitcoin ela vem quando realmente todo mundo vê o Bitcoin como El Salvador. Claro, não como moeda forçada, né? Curso forçado, mas como moeda, como uma alternativa à moeda que não tem ganho de capital, né? Que não tem necessidade, né? Especial aí de você reportar sobre ela. É complicado, é uma questão que vai ser complicada, porque essa não necessidade de reportar de outras moedas vem, né, do fato que eles são emitidos por bancos centrais, que estão anexados aí, né, que fazem parte do sistema de controle. Então, eles sentem, né, os bancos ou os indivíduos, os estados sentem que podem, né, permitir essa liberdade, porque eles estão ganhando aí, né, nas pontas de todos os modos, né, ou seja, pela senhoriagem, né, da moeda, eles já recebem aí uma porcentagem boa, né, e tanto também a possibilidade de impressão de nova moeda, né, para pagar por projetos estatais e coisas do estilo. Isso traz, né, ou seja, esse benefício aí. Então é visto, né, a moeda fiduciária, a moeda estatal, o real, o dólar, enfim, ele é visto como né, amigo. Já tem dinheiro, o Estado já está ganhando, né, em cima da moeda por padrão, né, antes que você comece a pagar imposto e devolver, né, parte desse dinheiro. Você, né, no Brasil a gente sabe, né, 40 ou quanto, quase 50% de tudo que a gente ganha, né, do ano vai para imposto, volta, né? Então, você acha que você ganha 1.000, na verdade você ganha 500, né? 500 volta, mais ou menos, aí 500 volta para o Estado aí de alguma forma, né? Então, a moeda vale a metade, no fim das contas. Enfim, deu para entender aí mais ou menos, né? Enfim, em Bitcoin, a gente está fora desse sistema, né? A gente pode se proteger melhor contra esse tipo de roubo institucionalizado, né? Tanto do dinheiro quanto do imóvel ou qualquer outra das, né, reservas de valor, aí, concorrência, entre aspas, né, de reserva de valor com o Bitcoin, que é o ouro, carros, arte, imóvel, bolsa, né, de valores, bondes e afins, que são aí, né, concorrentes, entre aspas, no quesito reserva de valor. Então, é isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido. Curtir aqui embaixo, aquele joinha esperto, arregaça o like, compartilha aí e nos vemos na próxima. Tchau!